Segundo o texto base, Saussure e a definição da língua como objeto de estudos. Autor Rômulo da Silva Vargas Rodrigues. Resumo gerado por IA. Introdução. O artigo Saussure e a definição da língua como objetivo de estudos tem como objetivo principal analisar a obra de Ferdinand de Saussure, curso de Linguística Geral, e demonstrar a importância desta obra para o surgimento e desenvolvimento dos estudos científicos da linguagem. A introdução do artigo destaca que o curso de Linguística Geral é considerado o ponto de partida para os estudos modernos da linguagem. Publicada em 1916, a obra de Saussure proporcionou aos linguistas uma definição clara do objeto de estudo, a língua, e um método rigoroso para sua análise. Saussure e seus discípulos foram responsáveis por estabelecer a linguística como uma ciência. Através da coleta e organização das notas de aula de Saussure, seus discípulos tornaram acessível ao público a teoria que revolucionou os estudos da linguagem. O artigo se concentrará na análise da obra de Saussure sobre a perspectiva da historiografia linguística. O autor revisitará os conceitos fundamentais da teoria saussuriana e discutirá sua influência nos estudos posteriores. Além de analisar a obra de Saussure, o artigo abordará também questões epistemológicas atuais relacionadas ao estudo da linguagem. O autor discutirá a importância de redefinir conceitos e posições teóricas dentro da linguística. O artigo também chamará a atenção para a necessidade de divulgar o conhecimento científico sobre a linguagem para a sociedade em geral. A falta de divulgação desse conhecimento, segundo o autor, impede que a sociedade se beneficie dos avanços da pesquisa linguística e contribui para a perpetuação de ideias equivocadas sobre a língua. Em resumo, a introdução apresenta o curso de Linguística Geral de Saussure como a obra fundadora dos estudos científicos da linguagem e destaca a importância de analisar essa obra para compreender a evolução da linguística. O artigo também sinaliza que abordará questões mais amplas relacionadas à natureza da linguagem, à epistemologia da linguística e à importância da divulgação do conhecimento científico. 1. Saussure. Ferdinand de Saussure, nascido em 1857 na Suíça, era um linguista de renome que revolucionou os estudos da linguagem. Apesar de ter publicado pouco em vida, suas ideias tiveram um impacto profundo na linguística moderna. Formação e carreira. Início nos estudos. Inicialmente interessado em ciências naturais, Saussure logo se voltou para as línguas, demonstrando um talento precoce para o aprendizado de diferentes idiomas. Estudos na Alemanha. Completou seus estudos em Berlim e Leipzig, aprofundando seus conhecimentos em sânscrito e outras línguas indo-europeias. Carreira acadêmica. Lecionou em Paris e Genebra, onde ministrou os famosos cursos de Linguística Geral que o tornaram célebre. Contribuições para a linguística. Linguística comparativa. Seus primeiros trabalhos focaram na linguística comparativa, analisando as relações entre diferentes línguas indo-europeias. Linguística estrutural. Saussure é considerado o fundador da linguística estrutural, que se concentra na análise das relações entre os elementos de um sistema linguístico, em vez de estudar a história da linguagem. Curso de Linguística Geral. Sua obra mais influente, publicada póstumamente em 1916, apresenta uma visão inovadora da língua como um sistema de signos e estabelece os fundamentos da linguística moderna. Métodos de trabalho. Rigor e disciplina. Saussure era conhecido por seu rigor intelectual e sua capacidade de realizar pesquisas exaustivas. Método historiográfico. Seu método de estudo consistia em analisar a história das ideias sobre a linguagem, a fim de identificar os principais desenvolvimentos e construir uma teoria abrangente. Legado. Fundador da linguística moderna. As ideias de Saussure sobre a língua como um sistema de signos e a importância da sincronia, estudo da língua em um determinado momento, e da diacronia, estudo da evolução da língua ao longo do tempo, continuam a influenciar os estudos linguísticos até hoje. Influências em diversas áreas. Sua obra teve um impacto significativo não apenas na linguística, mas também em outras áreas do conhecimento, como antropologia, filosofia e semiologia. Em resumo, Ferdinand de Saussure foi um linguista visionário que transformou a maneira como entendemos a linguagem. Sua obra continua a ser fundamental para a compreensão da natureza da linguagem e suas diversas manifestações. 1.1. A ascendência intelectual de Saussure. Saussure e seu contexto histórico. Contexto intelectual. Saussure viveu em um período de grande efervescência intelectual, marcado pela busca por métodos científicos rigorosos para diversas áreas do conhecimento, incluindo as ciências humanas. Crítica à tradição. Saussure questionou a falta de rigor científico nas abordagens tradicionais da linguagem, baseada em métodos dedutivos e em impressões subjetivas. Influência de sociólogos. As ideias de Marx e Durkheim, especialmente o conceito de fato social, influenciaram a concepção de Saussure sobre a língua como um fenômeno social e sistemático. Outras influências. Humboldt, Whitney, Bopp,
Green, Miller, Curtius, Schleicher, Osthoff e Brugmann foram outros linguistas importantes que contribuíram para a formação do pensamento de Saussure. Principais ideias e contribuições. Linguagem como sistema. Saussure concebeu a língua como um sistema de signos interrelacionados em oposição à visão tradicional da língua como uma mera coleção de palavras e significados. Método científico. Saussure buscou aplicar um método científico rigoroso ao estudo da linguagem, definindo o objeto de estudo, a língua, e propondo uma metodologia para sua análise linguística estrutural. As ideias de Saussure foram fundamentais para o desenvolvimento da linguística estrutural, que se concentra na análise das relações entre os elementos de um sistema linguístico. Em resumo, o pensamento de Saussure não surgiu no vácuo, ele foi influenciado por uma rica tradição de estudos linguísticos e por importantes pensadores de sua época. Ao incorporar e desenvolver as ideias de seus predecessores, Saussure conseguiu estabelecer a linguística como uma ciência autônoma e oferecer uma nova perspectiva para a análise da linguagem. Pontos-chave a serem destacados. A importância do contexto histórico e intelectual para a formação do pensamento de Saussure, a influência de diversas correntes teóricas como o positivismo e o darwinismo na linguística saussuriana, a contribuição de Saussure para a definição da língua como um objeto de estudo científico, a relevância das ideias de Saussure para o desenvolvimento da linguística moderna. Este resumo procura destacar os principais pontos do texto original, enfatizando a complexidade do pensamento de Saussure e a diversidade de influências que o moldaram. Em busca da cientificidade. Saussure e a busca pela cientificidade na linguística. Objetivando o rigor, Saussure dedicou sua vida a estabelecer um método científico rigoroso para os estudos linguísticos, buscando superar as abordagens subjetivas e imprecisas da época. O curso de Linguística Geral, a obra mais famosa de Saussure, resultado da compilação de suas aulas de notas, define o objeto de estudo da linguística, a língua, e estabelece os fundamentos para uma nova ciência. A controvérsia da autoria. A autoria do curso é objetivo de debate, pois foi escrito por seus discípulos Bali e Sechehaye, a partir de suas notas e dos cadernos dos alunos. Essa decisão gerou críticas, mas foi fundamental para a divulgação das ideias de Saussure. Edições críticas. Foram publicadas edições críticas do curso, como as de Engler e de Mauro, que comparam o texto original com os cadernos de Saussure e de seus alunos, buscando maior fidelidade à obra original. Legado de Saussure. As ideias de Saussure revolucionaram os estudos linguísticos, estabelecendo a linguística como uma ciência e influenciando diversas áreas do conhecimento. Principais contribuições de Saussure. Definição do objeto de estudo. A língua como um sistema de signos arbitrários. Distinção entre língua e fala. A língua como um sistema social e a fala como a realização individual da língua. Método estrutural. A análise da língua como um sistema de relações entre os elementos. Base para a linguística moderna. As ideias de Saussure servem de base para diversas teorias e abordagens dentro da linguística. Em resumo, Saussure foi fundamental para a transformação da linguística em uma ciência, estabelecendo um método rigoroso para a análise da linguagem. O curso de Linguística Geral, apesar das controvérsias sobre sua autoria, é considerado a obra fundadora da linguística moderna e continua a influenciar os estudos linguísticos até os dias de hoje. Pontos-chave a serem destacados. A busca de Saussure por um método científico para a linguística. A importância do curso de Linguística Geral para a consideração da linguística como ciência. As controvérsias em torno da autoria do curso. O legado de Saussure para os estudos linguísticos. Este resumo procura sintetizar as principais ideias do texto original, enfatizando a importância de Saussure para o desenvolvimento da linguística moderna. 2. A língua para Saussure. Saussure é a definição da língua como objeto de estudo. A língua como sistema de valores. Saussure define a língua como um sistema de valores arbitrários, ou seja, a relação entre o significante, som, e o significado, conceito, é estabelecida por convenção social e não por uma relação natural entre ambos. Comparação com o sistema financeiro. Saussure utiliza a analogia com o sistema financeiro para explicar os valores linguísticos. São estabelecidos por meio de relações de oposição e diferenciação. Papel da língua. A língua funciona como mediador entre o pensamento, massa amorfa, e os sons, material bruto, organizando ambos um sistema de signos. Significante e significado. O significante, som, e o significado, conceito, são inseparáveis e se definem mutuamente por oposição aos outros signos da língua. Arbitrariedade do signo. A relação entre o significante e o significado é arbitrária, ou seja, não há uma razão natural para que um determinante som represente um determinado conceito. Valor do signo. O valor de um signo é determinado por sua posição no sistema linguístico em relação aos outros signos. A língua como um sistema de diferenças. A língua é um sistema de diferenças onde cada elemento se define em relação aos outros. Principais ideias. A língua é um fato social, produto da coletividade.
A língua é um sistema de signos arbitrários. O valor de um signo é determinado por sua posição no sistema linguístico. A língua é um sistema de diferenças. A língua não é uma representação direta da realidade. Em resumo, Saussure revolucionou os estudos linguísticos ao conceber a língua como um sistema de signos arbitrários e complexos, onde o significado de cada elemento é determinado por sua relação com os outros elementos no sistema. Essa visão da língua como sistema de valores permitiu uma análise mais profunda e rigorosa da linguagem humana. Pontos chaves a serem destacados. A importância da definição precisa do objeto de estudo, a língua, para a linguística. A concepção da língua como um sistema de signos arbitrários e convencionais. A relação entre significante e significado e o papel da oposição na definição do valor dos signos. A distinção entre a língua como um sistema e a fala como um uso individual da língua. Este resumo busca sintetizar as principais ideias do texto original, enfatizando a contribuição de Saussure para a compreensão da natureza da linguagem. 2.1 Uma língua estabelecida em signos. Signo linguístico segundo Saussure. Composição do signo. O signo linguístico é composto por um significante, imagem acústica, e um significado, conceito, unidos por uma associação arbitrária. Arbitrariedade do signo. A relação entre significante e significado é arbitrária, ou seja, não há uma razão natural para que um determinado som represente um determinado conceito. Imutabilidade e mutabilidade. O signo linguístico apresenta um caráter de mutabilidade devido à sua natureza arbitrária e à complexidade do sistema linguístico. No entanto, a língua pode sofrer alteração ao longo do tempo pela ação da massa de falantes. Imagem acústica. A imagem acústica é a representação mental do som, do signo, e é fundamental para o reconhecimento e memorização do signo. Conceito. O conceito é a ideia associada ao significante e não corresponde necessariamente a uma imagem mental do objeto referido. O signo como unidade. O signo linguístico é uma unidade indivisível composta pela associação de um significante e um significado. Principais ideias. A arbitrariedade do signo é a base da imutabilidade da língua. A língua é um sistema complexo e dinâmico, sujeito a mudanças ao longo do tempo. O signo linguístico é uma unidade fundamental para a compreensão da linguagem. A relação entre significante e significado é fundamental para a construção do sentido. Em resumo, este capítulo aprofunda a análise do signo linguístico, apresentando os conceitos de significante, significado e arbitrariedade. Saussure demonstra como a associação arbitrária entre o significante e o significado confere ao signo linguístico um caráter de imutabilidade, ao mesmo tempo em que explica como a língua pode sofrer alterações ao longo do tempo. A compreensão do signo linguístico é fundamental para entender o funcionamento da linguagem e a construção do sentido. Pontos-chave a serem destacados. A importância da arbitrariedade do signo para a natureza da língua. A relação entre a imagem acústica e o conceito. A imutabilidade e a mutabilidade da língua. O signo linguístico como uma unidade fundamental. 2.2 O funcionamento da língua na concepção saussuriana. Saussure e o funcionamento da língua. A língua como sistema de oposições. A língua é um sistema de valores estabelecido por oposições entre os elementos. Língua e fala. A língua é social e abstrata, enquanto a fala é individual e concreta. No entanto, a fala se realiza dentro dos parâmetros da língua. Eixos sintagmático e paradigmático. Saussure propõe dois eixos para explicar o funcionamento da língua. Eixo sintagmático relaciona-se à ordem linear dos elementos na frase. Eixo paradigmático relaciona-se às escolhas possíveis para cada posição na frase, baseada em relações de similaridade e oposição. Oposição e escolha. O funcionamento da língua se baseia na oposição entre os elementos e na escolha entre as opções disponíveis em cada posição. Principais ideias. A língua é um sistema de relações onde cada elemento se define em oposição aos outros. A fala é a realização individual da língua, mas se submete às regras do sistema linguístico. Os eixos sintagmático e paradigmático explicam como os elementos da língua se combinam para formar frases. A escolha dos elementos linguísticos é fundamental para a construção do sentido. Em resumo, Saussure apresenta uma visão da língua como um sistema dinâmico e complexo, onde os elementos se relacionam entre si de forma a construir o sentido. Os eixos sintagmático e paradigmático são ferramentas importantes para entender como a língua funciona e como os falantes constroem suas mensagens. Pontos-chave a serem destacados. A importância das oposições para a construção do significado. A relação entre língua e fala. Os eixos sintagmático e paradigmático como mecanismo de organização da língua. A escolha dos elementos linguísticos e como processo criativo. Este resumo busca sintetizar as principais ideias do texto original, enfatizando a importância dos eixos sintagmático e paradigmático para a compreensão do funcionamento da língua de segundo Saussure.
Possíveis tópicos para aprofundamento: a relação entre a sincronia e a diacronia na análise linguística, a importância do contexto para a interpretação dos enunciados, as críticas em desenvolvimentos na teoria saussuriana, a aplicação dos conceitos de Saussure em outras áreas do conhecimento. 2.3 Os dois eixos da estruturação da língua. Saussure e os eixos da língua. Eixo sintagmático relaciona-se à ordem linear dos elementos na frase como as palavras em uma sentença. Eixo paradigmático relaciona-se às escolhas possíveis para cada posição na frase, baseadas em relação de similaridade ou oposição. Como os eixos funcionam? Eixo sintagmático define a ordem e a estrutura da frase. Eixo paradigmático permite a seleção das palavras e estruturas gramaticais adequadas para a construção de sentido. Processo de produção da linguagem. O falante primeiro ativa uma série de associações, eixo paradigmático, e depois organiza essas associações em uma sequência linear, eixo sintagmático. O ouvinte realiza um processo inverso, analisando a sequência linear e reconstruindo as associações para compreender o significado. Importância dos eixos. Ambos os eixos são essenciais para a produção e compreensão da linguagem. O eixo sintagmático garante a coesão e a estrutura da frase. O eixo paradigmático permite a seleção das palavras e a construção do sentido. Em resumo, a língua, segundo Saussure, funciona através da interação entre dois eixos, o sintagmático e o paradigmático. O eixo sintagmático define a ordem linear das palavras na frase, enquanto o eixo paradigmático permite a seleção das palavras e estruturas gramaticais adequadas. A combinação desses dois eixos permite a construção de enunciados coerentes e a comunicação entre os falantes. Pontos-chave a serem destacados: a importância dos dois eixos para a compreensão do funcionamento da língua. Processo de produção e compreensão da linguagem como uma interação entre os dois eixos. A relação entre a língua e a fala. A natureza social da língua e a importância da interação entre os falantes. 3. Considerações finais. O legado de Saussure e os desafios da linguística. Revolução nos estudos da linguística. Da linguagem. O trabalho de Saussure revolucionou os estudos da linguagem, dando origem a um campo de pesquisa vibrante e diverso. Multiplicação dos objetos de estudo. A partir da definição precisa do objeto língua, surgiram novas áreas de pesquisa como a sociolinguística, a psicolinguística e a neurolinguística. Desafios epistemológicos. A proliferação das áreas de pesquisa levanta questões sobre a natureza da linguística e uma única ciência ou um conjunto de ciências. Divergência teórica. Diferentes teorias linguísticas, como o estruturalismo e o gerativismo, apresentam concepções distintas sobre a natureza da língua. Problemas e perspectivas. Falta de divulgação. O conhecimento sobre a linguística ainda é restrito aos círculos acadêmicos, o que prejudica o ensino da língua materna. Necessidade de organização. A diversidade de objetos de estudo exige uma reorganização da pesquisa e uma definição mais clara dos limites de cada área. Importância da distinção teórica. É fundamental distinguir as diferentes teorias linguísticas para evitar confusões e garantir a rigorosidade das pesquisas. Em resumo, o trabalho de Saussure foi fundamental para o desenvolvimento da linguística como ciência. No entanto, a complexidade do objeto de estudo e a diversidade de abordagens teóricas geraram novos desafios para a área. É preciso continuar investigando e debatendo sobre a natureza da linguagem e sobre os métodos mais adequados para estudá-la. Pontos-chave a serem destacados. O impacto do trabalho de Saussure nos estudos da linguagem, a multiplicação das áreas de pesquisa dentro da linguística, a importância da definição precisa do objeto de estudo, a necessidade de distinguir as diferentes teorias linguísticas. Possíveis tópicos para aprofundamento: a relação entre a linguística e outras ciências humanas, a importância da linguística para o ensino de línguas, as implicações das diferentes teorias linguísticas para a educação, o futuro da linguística, desafios e perspectivas. 3.1 Conhecimento e divulgação. O problema da divulgação científica na linguística. Falta de divulgação. Os avanços da linguística não chegam ao conhecimento do público geral. Perpetuação de ideias equivocadas. O senso comum sobre a linguagem, baseado na tradição gramatical, persiste por falta de divulgação científica. Consequências para o ensino. O ensino de língua materna continua a seguir métodos tradicionais, desconsiderando os avanços da pesquisa linguística. A importância da divulgação. Desmistificar ideias equivocadas. A divulgação científica pode ajudar a desmistificar ideias como a de que oralidade e a escrita são a mesma coisa. Melhorar o ensino de línguas. A divulgação pode levar a métodos de ensino mais eficazes e adequados às necessidades dos alunos. Empoderar os cidadãos. O conhecimento sobre a linguagem pode ajudar os cidadãos a se comunicar de forma mais eficaz e crítica. A necessidade de uma abordagem científica. Superar a visão tradicional. A visão tradicional da linguagem, baseada em normas prescritivas, deve ser
substituída por uma abordagem científica que leve em consideração a variação linguística e os processos de mudança. Diferenciar língua, fala, texto e discurso. É fundamental distinguir esses conceitos para evitar confusões e facilitar a compreensão da linguagem. Em resumo, a falta de divulgação dos avanços da linguística impede que o conhecimento científico sobre a linguagem chegue ao público geral. Essa situação tem como consequência a perpetuação de ideias equivocadas sobre a linguagem e a manutenção de métodos de ensino tradicionais e pouco eficazes. A divulgação científica é fundamental para que a sociedade possa se beneficiar dos avanços da pesquisa linguística e para que o ensino de línguas seja mais eficiente e relevante. Pontos-chave a serem destacados: a importância da divulgação científica para a democratização do conhecimento, a necessidade de superar a visão tradicional da linguagem, a importância de diferenciar os conceitos de língua, fala, texto e discurso, as consequências da falta de divulgação para o ensino de línguas. Possíveis tópicos para aprofundamento: os desafios da divulgação científica em linguística, a relação entre a linguística e a educação, as implicações da divisão tradicional da linguagem para o ensino de línguas, as novas perspectivas para o ensino de línguas à luz dos avanços da pesquisa linguística. 3.2 Conclusão: a importância de revisitar os fundamentos da linguística. Avaliando o progresso, revisitando os trabalhos de Saussure e outros pioneiros, podemos avaliar o progresso das pesquisas em linguística e identificar novas áreas de investigação. Definindo o futuro da área. Essa revisão nos ajuda a definir os objetivos e desafios da linguística para o futuro. Responsabilidade social e ética na pesquisa. Valor social da pesquisa. É fundamental que os pesquisadores reflitam sobre o impacto social de suas pesquisas e busquem soluções para problemas reais. Divulgação científica. Os resultados das pesquisas devem ser divulgados de forma acessível ao público em geral para que a sociedade possa se beneficiar dos avanços científicos. A definição de língua e a necessidade de novas perspectivas. Revisando a definição de Saussure, a definição de língua proposta por Saussure continua sendo relevante, mas precisa ser revisitada à luz dos novos conhecimentos e teorias. A língua como patrimônio histórico. A língua é uma herança cultural que deve ser preservada e transmitida às futuras gerações. Em resumo, este texto enfatiza a importância de revisitar os fundamentos da linguística para compreender o desenvolvimento da área e os desafios futuros. Além disso, destaca a necessidade de uma postura ética e socialmente responsável por parte dos pesquisadores, que devem buscar a divulgação de seus conhecimentos e a aplicação prática de suas pesquisas. Pontos-chave a serem destacados: a importância de revisitar os trabalhos de Saussure, a necessidade de uma perspectiva histórica no estudo da linguagem, a responsabilidade social dos pesquisadores, a importância da divulgação científica, a necessidade de uma definição atualizada no conceito de língua. Este resumo busca sintetizar as principais ideias do texto original, enfatizando a importância da reflexão sobre os fundamentos da linguística e a necessidade de uma abordagem mais ampla e interdisciplinar para o estudo da linguagem. Possíveis tópicos para aprofundamento: a relação entre a linguística e outras áreas do conhecimento, as implicações das novas tecnologias para o estudo da linguagem, o papel da linguística na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, os desafios da divulgação científica em linguística, a importância da diversidade linguística e cultural.